O árbitro, enquanto não tivesse um pênaltizinho convertido, ele não deixaria de ir ao VAR e tal. 2 pênaltis com o VAR, um convertido, depois tomou um outro gol numa falha ridícula de marcação. Primeiro gol também o Nestor fez o favor de dar um passe ali pro cara fazer o gol. Jogando essa pelota aí fora de casa não vai rolar, meu. Não vai chegar nas primeiras colocações. Não vai ficar pendurado o tempo todo precisando ganhar em casa. Se não ganhar então. um jogo qualquer, contra quem quer que seja, contra o Coritiba, contra qualquer... Rapaziada, o que foi esse segundo tempo do São Paulo contra o Cuiabá, hein? O primeiro tempo foi até aceitável, agora o segundo tempo, meu amigo, o que foi isso, hein? Derrota do São Paulo pro Cuiabá aí, 2-1, né? O jogo aí que antecede o jogo contra o Corinthians. Vamos estar vendo o Arnaldo Tirano largando o aço no time, no Dorival também, que foi muito mal, na diretoria, na arbitragem, que apesar que perdeu, não perdeu por causa da arbitragem, mas a arbitragem foi uma vergonha, né? Não é só porque perdeu e que o time jogou mal que não tem que falar da arbitragem. Foi igual o jogo contra o Palmeiras. Não é só porque a gente ganhou o jogo e se classificou que a gente vai falar da arbitragem, daquele gol ridículo que anularam, né? O resultado é o resultado, mas quando é prejudicado a gente tem que falar. De novo, né? Contra o Corinthians, contra o Palmeiras, hoje de novo, né? Vamos falar mais aqui, né? Depois do vídeo, vamos estar acompanhando aqui o Arnaldo Tirano falando. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve, deixa seu like aí que é muito importante, tá? E bora lá ver o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco. Cuiabá 2, São Paulo 0, 2 pênaltis. São Paulo 1, é verdade, fez um gol no final ainda. Cuiabá 2, São Paulo 1. São Paulo perde, sai do G4. O árbitro, enquanto não tivesse um pênaltizinho convertido, ele não deixaria de ir ao VAR e tal. 2 pênaltis com o VAR, um convertido, depois tomou um outro gol numa falha ridícula de marcação. Primeiro gol também o Nestor fez o favor de dar um passe ali para o cara fazer o gol. E o São Paulo perdeu, vai para o jogo de terça-feira malemar. O Corinthians no outro jogo que o São Paulo estava vendo, empatou com o Bahia, também não jogou tanta coisa, mas empatou fora de casa, vai escapando da zona do rebaixamento. E estamos aqui, eu e Arnaldo Ribeiro e vocês. Queremos as suas avaliações, mandem suas mensagens aí. Eu vou apagar a luz aqui do meu lado, que senão eu fico meio esverdeado. Mas quero saber do Arnaldo. Arnaldo, gostou, adorou... só deixa eu dar o nome do árbitro aqui. Bruno Mota Correia. Que vontade da pênalti que ele estava hoje, né? Bruno Mota Correia. Mas vamos a... Arnaldo, você gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, foi um lixo? Foi um lixo, Tirone. Tudo ruim. Tudo ruim. O árbitro, o Bruno Mota Correia, tem que dar o nome do VAR também. Rodrigo Nunes de Sá, do Rio, os dois. Assim como o do Rio era o Bruno Arleu, né, do jogo com o Corinthians, e de fato a arbitragem teve um peso grande nisso, mas não foi só a arbitragem, né? São Paulo fez um segundo tempo muito ruim. O São Paulo se perdeu, curiosamente, mentalmente, depois que o Davidson perdeu o pênalti, chutou na trave. Aí quem se perdeu mentalmente, isso é uma grande curiosidade, foi o São Paulo, técnico expulso, jogadores desatentos. E o São Paulo aumenta a pressão para o jogo da terça-feira. Teve lá o grito de terça-feira, a torcida do São Paulo compareceu de novo em grande número. Aumenta a pressão para o jogo da terça-feira e também para o restante do Campeonato Brasileiro, né? Porque o time do São Paulo é um time que não pontua fora de casa, né? Então pontua pouco demais, é um dos piores visitantes do campeonato. Tem que descontar sempre em casa, como você fala, e em casa... E o ridículo fora de casa. É um dos piores desempenhos fora de casa. Exato. Pior que o do Cuiabá, por exemplo. Isso. Muito pior. Não, o Cuiabá é um dos melhores, né? Não vale nem comparar. Tem pior que um monte. Em casa só é pior que o Botafogo, mas no próximo jogo do Brasileiro contra o Bahia já não tem o Dorival, não tem o Luciano, não tem o Caleb. E acho que o São Paulo trabalhou muito mal, do presidente ao último funcionário nessa semana que antecede o jogo do Corinthians, do jogo com o Santos com o jogo do Corinthians. Desde as duas folgas, a folga bizarra do Rafinha para a Alemanha, a entrevista do Dorival com algumas frases ruins, a escolha de alguns jogadores para essa partida, a demora na troca, né, que custou o jogo nas trocas. Então o São Paulo foi muito mal antes do jogo com o Corinthians
e vai enfrentar um adversário que conseguiu, nesse meio tempo, se classificar na Sul-Americana sem jogar bem e empatar com o Bahia sem jogar bem. Em termos de confiança, a semana foi muito melhor para o Corinthians que para o São Paulo. O São Paulo conseguiu chegar às vésperas da terça-feira baleado. E só uma coisinha em relação à arbitragem, é aquilo que eu sempre falo. A arbitragem, antes do jogo, na escala, o São Paulo tem, acho que o pior bastidor mais frágil do campeonato, a ponto de, na dúvida contra o Cuiabá, vai ser para o Cuiabá e não vai ser para o São Paulo. Foi essa a arbitragem que o São Paulo teve hoje. Até para o Cuiabá. De novo, num jogo em Cuiabá, que ele enfrenta adversário fora de casa no Campeonato Brasileiro. Bruno Mota Correia é o nome do árbitro de hoje. No jogo, o Alexandre Gisbrecht já manda sua mensagem aqui, falando do desempenho do São Paulo, dos 8 jogos do São Paulo como visitante nesse Brasileirão. 4 empates e 4 derrotas. Vamos combinar que com esse desempenho aí, o Dorival pode falar que quer todos os campeonatos, mas vai no máximo ficar de oitavo com sorte ali, de oitavo para cima. Muito menos que isso, provavelmente vai ficar no meio da tabela com esse desempenho ridículo fora de casa do São Paulo. 4 empates e 4 derrotas. Eu não sei qual time, tirando os que estão para cair, tem um desempenho tão indecente fora de casa como o São Paulo. Já mandei aí as suas mensagens, mas antes, Arnaldo, de cara, vamos já dar a nossa primeira rodada de palpites aqui. Realmente foi uma semana péssima do São Paulo, né, em todos os aspectos. A entrevista do Dorival, o Rafinha sendo liberado, um clima meio eufórico demais. Aí tomou uma cacetada do Cuiabá fora de casa. Propósito, aproveitando, o que eu falo, o São Paulo, antes mesmo da chegada do Dorival, para mim, quanto mais joga, melhor. Quanto mais tem jogo, é melhor. Porque o trabalho do São Paulo, quando não tem jogo, não é bom, normalmente. Então, e com as outras comissões técnicas também. Então é melhor ter jogo toda vez do que não ter jogo. Um clube grande na fila, eu sempre falo, você tem que se atentar a todos os detalhes. Todos. Você tem que ser implacável com os detalhes. E o São Paulo não se atentou a detalhe nenhum desde o jogo contra o Santos. É essa a questão. O simbolismo da ida do Rafinha, capitão do time à Alemanha, revela isso. A entrevista do Dorival também. A falta de qualquer noção em relação ao árbitro que vai apitar o jogo, idem. A demora nas trocas. Os dois, um pênalti e um gol originados de cobranças de lateral. Então, assim, é muita dispersão para jogar pressão num jogo semifinal de campeonato contra o maior rival na casa do adversário, onde nunca ganhou, né? O São Paulo conseguiu. Esse jogo ele não conseguiu nem o resultado, nem descansar exatamente o jogador, conseguiu perder o jogador para o próximo jogo e tá com essa questão. O Dorival e o Rafinha vão lá com a bigorna nas costas para Itaquera. Mas não deveriam ser só eles, não. A direção que liberou o Rafinha, a direção que não tem a menor compreensão da questão arbitragem escala, porque talvez tenha sido a enésima arbitragem caseira que o São Paulo enfrentou, e o São Paulo não teve exatamente arbitragens caseiras quando mandou. O São Paulo ganhou os jogos, a grande maioria dos jogos em casa, sem mãozinha da arbitragem, viu, Tironi? Agora, fora eu vou te contar. O árbitro da terça vai ser o árbitro, aí sim, escalado, óbvio, o Wilton Pereira Sampaio, aí beleza, tá no jogo, mas o São Paulo trabalhou bem mal essa semana, bem mal. O Wilton Pereira Sampaio que não deu aquele pênalti do Renato Augusto quando ele fez uma jogada de vôlei, tipo uma jogada de vôlei, ele não deu aquele pênalti, sabe lá por quê. Esse é o árbitro que apita terça-feira. Rafael Souza, 84, derrota nunca é boa, mas é bom para colocar os pés no chão. Jogamos mal demais, árbitro péssimo, pênaltis vergonhosos, temos que pressionar a CBF. Não vai pressionar a CBF, pode esquecer. O Casares gosta mesmo de um TikTok, de um Instagram ali, falar com os jogadores na saída, mostrar foto dele cumprimentando o jogador. Diogo Saleme, se depender do Rafael para pegar um pênalti, mas também vamos combinar, hein? Se tem alguém que não é culpado ali, é o Rafael. O Nestor dá um passe para o cara fazer gol. Os poucos não culpados, embora ele tenha cedido de uma forma meio infantil o lateral do segundo gol,
Mas tudo não é bem, por cara. O conta lateral do dele segundo gol. tomou Ninguém gol de marca, o lateral Pita vai lá e entra. O exatamente. primeiro gol, o Nestor dá um passe. Fala, faz o gol aí. Isso aí. Dá uma assistência, coisa que raramente ele acerta do ponto contra de ataque, ele acertou para o time adversário. João Carlos Soares, Buenas, que arbitragem pornográfica. O São Paulo deveria ter todo reserva. Perdemos as duplas de atacantes e o Dorival para o próximo jogo. Vacilo total. Pois é, além tem isso, né? Ainda o Dorival tomou cartão, o Caleri tomou cartão, o Luciano tomou cartão no banco. Enfim, o árbitro não só atrapalhou nessa vez, e nem digo que foi roubado, não é nada disso, como para o próximo jogo contra o Bahia também, no Brasileiro. Exato. A verdade é o seguinte, o Dorival tem que parar com esse papo furado e que tá lutando em todas. Não tá. Se ele com esse desempenho aí fora de casa, não tá brigando por todas. Se mata na Sul-Americana, se mata na Copa do Brasil e faz ponto para não cair no Brasileiro, porque jogando essa pelota aí fora de casa não vai rolar, meu. Não vai chegar nas primeiras colocações. Não vai ficar pendurado o tempo todo precisando ganhar em casa. Se não ganhar então. um jogo qualquer, contra quem quer que seja, contra o Coritiba, contra qualquer time, contra o América, fora de casa, esquece. Sim, você vai perder de todo mundo. O São Paulo em casa, no Brasileiro, vem ganhando e jogando bem. Isso é fato. Mas em casa agora, não fora ganha. de casa, tem que ter uma outra estratégia para jogar. Essa história de jogar, né? Jogar saidinha tal, tem que ter atenção. Não tem funcionado, né? Antes, em algumas partidas, as partidas que o São Paulo jogou concentrado o tempo todo fora de casa, como foi o caso do Bragantino, conseguiu pelo menos ponto. Jogar dessa forma aí, é isso. Claro que sim, o árbitro interferiu, foi péssimo, fim. Começou a derrota no segundo pênalti. Agora, eu insisto, o São Paulo se perdeu a partir do erro do Daverson no pênalti, que aí era para o Cuiabá ter sentido, o Dorival foi expulso na sequência, tudo antes do segundo pênalti. O Dorival foi expulso, Luciano tomou cartão e tudo mais. Carlos Eduardo Dallagnol, amigos, o jogo de hoje me apavorou. Reapareceu um São Paulo que eu não via desde Córdoba. Para ir dispersos assim, é melhor levar 11 reservas. Tudo muito ruim. Love, pois é, se fosse para tomar uma cacetada que tomou, ia lá com 11 caras reservas e beleza, não gastava ninguém, pelo menos. O Bragantino. Não foi. E era um adversário, em tese, mais difícil, né? João Pedro, por que vocês não usam a voz de vocês para cobrar a diretoria do São Paulo? Cobrar o diretor ilegal de futebol que diz que confia no sistema? 4 amarelos, 1 vermelho e 2 pênaltis. Uma hora a diretoria do São Paulo tem que fazer alguma coisa, né? O Palmeiras ficou aí tirando a cueca pela cabeça 200 vezes por causa de arbitragem, né? Não fala com ninguém, é o sistema e não sei o quê. Foi eliminado da Copa do Brasil, aí não deu, né? Para falar que estava sendo roubado, porque teve até um pênalti, um gol anulado. Imagina se o Palmeiras no jogo de hoje, meu Deus do céu. Imagina se fosse o Palmeiras no jogo de hoje ou no jogo do Corinthians, do Bruno Arleu. Sério. Márcio Júnior, esse tal de Nestor deveria voltar ao Sub-15. Esse Natan banido de jogar futebol, horroroso sempre. Cara, o Natan achei ok. Agora o Nestor, cara, não dá pra dar jogando em Cuiabá com 79 graus, pressionado, que ele dá um passe daquele, né? É inacreditável isso, cara. Pode ter a maior boa vontade do mundo, e eu tenho com o Nestor, mas, cara, errar na mosca um lance desse, né, cara? Não dá. Eu acho que, Tironi, o resultado, as atuações, as opções, elas praticamente definiram o time titular do São Paulo que joga terça-feira. Sim. Bom, se não definiu, então alguém faz uma lobotomia no Dorival, né? O Rafinha, se ele voltar sóbrio da Alemanha, né? É uma piada isso, depois a gente vai falar com calma sobre esse assunto. O Diego Costa e o Arboleda, que foram bem mal no segundo tempo, hoje, por sinal. O Beraldo não teve nenhum minuto, e o Caio. O Pablo, que voltou não tão bem como estava, mas não comprometeu. Teve poucos caras que se salvaram hoje, hein? Foi muito ruim, muito ruim. O Pablo, o Alisson, o Michel Araújo e o Rato, possivelmente. Caleri e Luciano, acho que vai ser esse o time, né? Eu também acho. Chopp de Brejas, o Rogério estava certo sobre o Marcos Paulo? Cara. Não dá, desculpa, numa boa. Não gosto de ficar queimando o jogador, mas que nota vocês dariam para o Marcos Paulo hoje? Me fala um lance qualquer, lateral, bola parada, qualquer coisa que o Marcos Paulo tenha acertado. Não dá, não tem condição. Né? Tá emprestado assim, aí até o fim do ano, não dá, numa boa. E ainda demorou pra caceta pra sair. Demorou pra sair. Voltou no segundo tempo, é o pior em campo disparado. Exato. Marcos Gondim, São Paulo jogou mal e mereceu a derrota, ponto. Mas é incrível que todo mundo garfa o São Paulo na arbitragem. Todo mundo, impressionante. Abraços pro Diego. Mas a diretoria não é essa aí, acha que tá tudo bem. Muito fraco o bastidor, cara. Muito fraco.
Mas muito Fernando fraco. Cetim, Dorival errou tudo hoje. Marcos Paulo e Luan não podem ter minutos. O time joga com 2 a menos. Luan nem achei mais ou menos. Bom, rapaziada, foi isso aí, né? Aí né, o pós-jogo aí do Arnaldo e do Tiano falando sobre o jogo. Seguinte, cara, bora lá. Primeiro, São Paulo mereceu perder, isso é um fato, né? Mas não é só porque o time jogou mal e mereceu perder que tem que ser prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez, né? Foi igual que eu falei no início do vídeo. Foi igual contra o Palmeiras. Não é só porque a gente ganhou que a gente não tem que falar do gol ridículo que anularam do Caleri, né? Então aí beleza. Aí o que acontece? O primeiro pênalti eu achei ridículo, inacreditável. O segundo eu achei que foi pênalti mesmo. Por que expulsaram o Dorival? Na televisão não mostrou, né? Por que expulsou o Luciano? Deu cartão pro Luciano que tá fora do próximo jogo, cartão amarelo, né? A gente perdeu o Luciano no próximo jogo, perdeu o Caleri no próximo jogo, nossos 2 melhores atacantes titulares, o técnico, o Dorival, né? Eu acho que o erro do Dorival hoje foi ter colocado o time misto aí. Pra mim era pra ter colocado os 11 reservas, né? No mínimo, e os caras não iam tomar cartão e ficar fora do próximo jogo do Brasileiro, ia estar descansado pro jogo contra o Corinthians, né? Mas enfim, rapaziada, é isso aí, tá? Jogo horrível aí. Primeiro tempo foi como eu falei, achei aceitável, mas o segundo tempo foi um lixo terrível, né? Foi o que o Arnaldo falou. O adversário perde o pênalti, em vez dele sentir o jogo e o São Paulo ir pra cima, pô, os caras perderam o pênalti, vão lá pra cima, crescer. Não, foi ao contrário, né? Aí o Luciano toma cartão, fica fora, o Dorival é expulso, o time começa a fazer um jogo terrível, né? Bem curioso, isso aí, né? Em vez do adversário sentir que perdeu o pênalti e sentir o jogo, né? E o São Paulo crescer, não, foi ao contrário, né? Mas enfim, deixa o comentário de vocês embaixo que vocês acharam. É isso aí, rapaziada. Esquecer esse jogo aí, foco no jogo contra o Corinthians. Espero que todo mundo esteja focado 100% no jogo contra o Corinthians, né? Apesar que era pra estar todo mundo focado aí hoje, né? A gente tem que estar pensando no Corinthians, que é torcedor. Os caras, todo jogo aí, tem que estar focado pra ganhar. Apesar que hoje a gente não tava muito interessado em ganhar, não em vencer o jogo, né? Mas no jogo em si, né? Tem um jogo contra o Corinthians aí fundamental. E é isso aí, esquecer esse jogo, tirei o jogo da memória aí. E bora focar aí no jogo contra o Corinthians, né? Que já é terça-feira já. Conseguir um bom resultado lá pra gente poder definir aí em casa, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal caso não for inscrito, né? Dá uma moral aí, como eu falei pra vocês aí já. Esse teve um problema no outro canal, tivemos que criar outro, então estamos começando aqui do zero de novo. Deixa seu like, ativa o sininho que é muito importante. Valeu, tamo junto.